O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E entre tantas inovações, como eu sempre trago aqui para vocês, hoje estamos trazendo aqui uma artista plástica, tá certo? Que desenvolveu aí tintas minerais ecológicas e atóxicas, né? Que eu estou aqui com a Ana Elisa Murta. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, um prazer enorme estar aqui e falar de um tema que para mim é encantador e espero que vocês também se encantem. Perfeito. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, uma empresa de engenharia que trabalha desde a coleta de pré-requisitos, a fase inicial até a fase final do projeto, com tecnologias de georradar, scanner e muito mais. Ígnea Geologia e Meio Ambiente, onde é uma consultoria mineral e ambiental que tem mais de 10 anos, fazendo gestão de processos minerários, pesquisa mineral e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br e também a minha empresa de consultoria, a Minumine Innovations, tá certo? Acesse aí mininovations.com e faça seu orçamento de planejamento de lavra para diversas commodities minerais. E como eu falei, tá? Esse assunto da artista plástica lá de BH, né, que é a Ana, ela é nascida em Belo Horizonte, é uma artista brasileira com foco em expressionismo abstrato. Desde muito nova, ela é criativa, experimentava com cores e imagens, tendo participado de inúmeras aulas de arte e mantido a conexão duradoura com desenho e pintura, com meios de expressar suas emoções e pensamentos mais profundos, tá? Aí, somente depois de se formar em Direito e construir uma carreira bem-sucedida no mundo de negócios, ela finalmente pode se dedicar intensamente à sua prática artística. E desde 2019, mantém essa agenda artística movimentada, né? E já expôs individualmente em São Paulo, Belo Horizonte, e vários outros locais, inclusive fora do país, né? Então, Ana, você poderia contar um pouco como surgiu essa ideia de desenvolver tintas ecológicas atóxicas, né? E qual foi a inspiração para unir a arte, sustentabilidade e especificamente essa parte de mineração, os minerais? Johnny, mais uma vez, obrigada, é um prazer estar aqui. E, bom, a ideia, ela surgiu de forma muito espontânea, foi quase que por acaso. Durante o período que eu estava pintando, pintando os meus quadros, usando as tintas, eu usava na época muito tinta a óleo nos tubinhos, né, que a gente vê. E em um certo momento eu desenvolvi uma alergia muito forte às tintas. Primeiro demorou para a gente descobrir que a minha alergia era uma reação às tintas. Né, assim, eu tinha uma dermatite no rosto, e aí fui em diversos médicos, e aí vai aquela história, né, corta glúten, corta lactose, até uma investigação longa, até concluirmos que não era nada que eu ingeria, mas era a simples proximidade às tintas me causava essa reação alérgica. O que para mim foi espantoso, porque no rosto, às vezes na mão podia sujar um pouquinho, mas no rosto eu não sujava o rosto ao pintar. Então, por que isso aparecia tanto, né, no corpo inteiro? E aí eu fui, então, estudar um pouco a formação das tintas, do que as tintas são compostas. Era a minha única alternativa para poder continuar a minha carreira artística, né, porque era um empecilho quase que intransponível, né, a alergia ao produto. E eu testei várias, e todas me davam alergia. Então, vamos estudar para eu entender qual que é o componente da tinta que está me causando essa alergia e procurar algo que não tem esse componente. E aí eu me deparei com uma informação que para mim foi um pouco assim assustadora, mas ao mesmo tempo desafiadora, de que praticamente todas as tintas, elas têm um componente que eles é conhecido como, são os COVs, componente orgânico volátil. É como se fosse assim um éter, como se fosse um produto que ele evapora, e esse vapor, ele é tóxico. Ele é alergênico, ele é até mesmo cancerígeno. E não falo só das tintas artísticas, falo também das tintas de parede, em especial as tintas de parede, que hoje em dia já até existe assim, uma preocupação, uma busca por uma regulamentação, mas ainda é um assunto muito pouco falado. Pois bem,
descoberto isso, né, o que me causava alergia era de fato um produto altamente alergênico. Eu fui então tentar contornar e descobri tintas que não levavam esse produto. Mas mais do que isso, eu entendi que as tintas são formadas basicamente por pigmentos e a base, né? Nessa base tem os aditivos, os covos, etc. Mas o pigmento, que é inclusive o que encarece as tintas, né? Quem já pintou uma parede de casa sabe que quanto mais escuro o tom, mais caro o litro, e o mesmo acontece nas tintas artísticas. Pigmento é o que a gente tem em muita abundância, né? Como você bem disse, eu sou mineira e eu cresci cercada de pigmento. E, inclusive, onde eu cresci no interior, né? Como eu sou de Belo Horizonte, mas tinha uma relação muito forte com o interior, ali na região do Cerro, onde, inclusive, hoje tem já uma presença forte ali em Conceição, Cerro, de mineradoras. E lá eu lembro quando eu era criança, passava as férias lá e ficava com o pé vermelho, assim, até meses, as mãos vermelhas, porque justamente a gente tem uma pedra tão pigmentada, um solo tão pigmentado, que só de brincar ali descalça já era suficiente para me deixar marcas por meses. Então, me caiu essa ficha de que, olha, pigmento eu tenho, e um pigmento bom. Então, agora me basta desenvolver a base. E no caso das tintas artísticas, é muito simples, né? Os homens da caverna já faziam isso, né? Com obras que duram aí 5 milhões de anos, que é adicionar um medium, no caso, óleo. Os homens da caverna usavam várias outras, né? O sangue, urina, gordura animal. Mas hoje em dia, que a gente sabe que um medium muito bom, muito eficiente para a pintura artística, são os óleos vegetais. Então, na pintura artística foi muito simples, né? Eu comecei a recolher essas pedras, essas rochas, moer, e aí no processo bem artesanal mesmo, com pilão, peneira de cozinha, aquela coisa, e misturar com os óleos, para poder preparar a minha tinta e continuar trabalhando, fazendo minha pintura artística. E, pois bem, isso deu muito certo. Fiz vários testes de durabilidade, inclusive colocando obras em ambientes em cidades litorâneas, que tem uma incidência muito forte de sal, sol, e foi tudo indo muito bem, os resultados muito bons, como era de prever mesmo, né? E aí, então, eu falei assim, gente, eu preciso agora de levar isso né? Preciso aumentar, assim, a visibilidade dessa descoberta, vamos dizer assim. E, então, conversando, recebi um convite para poder fazer uma exposição, o Itamaraty abraçou esse projeto e as embaixadas abriram portas para que eu pudesse fazer através, não só no ambiente, né, as embaixadas do Brasil pelo mundo, muitas delas têm um ambiente expositivo, né, uma sala ou uma galeria, ou se não fosse através no próprio ambiente, que eles me ajudariam a buscar os locais adequados para a gente poder levar esse trabalho tão brasileiro, tão inovador, tão genuíno. E aí comecei a fazer essas exposições, ano passado, em setembro, né, vai fazer um ano, fiz uma exposição muito bonita, muito bem recebida na Embaixada do Brasil em Londres. Esse ano, em março, desculpa, fiz uma no Museu Mineiro, né, não podia ser diferente, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha que ser no Museu Mineiro, porque é um trabalho tão mineiro. Mas, em um desses momentos, eu comecei a ter muita dificuldade de moer a pedra, sabe? É difícil, né? Assim, dependendo da rocha, não era fácil. E aí, como a fazenda e tudo ali pertinho tem algumas mineradoras, me deu esse estalo de falar, eles têm todo o maquinário, e eles têm o produto já, faz parte do processo deles, né? Muitas vezes ali dos laboratórios, né? Nos testes ali do produto, já eles descartam, né? Depois o pozinho bem fininho, que tem uma granometria perfeita para fazer tintas. Então, bati na porta e falei, vocês poderiam testar esse produto, esse pigmento, para poder fazer as minhas tintas artísticas? E foi assim. Então, comecei a buscar nas mineradoras o produto, né? Não só o rejeito, mas também o estéreo, o que me possibilita uma gama muito maior de cores. E comecei a testar na minha pintura artística. Inclusive, a exposição que aconteceu em março no Museu Mineiro foi uma exposição que eu usei basicamente apenas como pigmento rejeito e estéreo, diferente da de Londres. A de Londres eu usei outros tipos de rochas também, mas essa do Museu Mineiro
foi uma nova etapa da carreira na qual eu realmente foquei nesse subproduto da mineração, vamos dizer assim. E aí, num encontro com um minerador, fui pedir, me dá né, eu posso passar lá para pegar um pouquinho e tal. Aí ele brincou comigo assim, falou assim, quantas toneladas você quer? E aquele negócio me deu não, calma, eu preciso de 2 quilos, 3 quilos para fazer meus quadros. Mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei assim, gente, realmente, é pigmento demais e tá subutilizado, sabe? Gente, é um passivo que pode se transformar num ativo maravilhoso. Como eu já tinha estudado muito sobre tintas, resolvi estudar sobre tintas de aplicação na engenharia, né? Tinta de parede, tinta em diversas superfícies diferentes. Até que consegui uma base que, inclusive, a gente já fez testes em campo, uma base com altíssima resistência, durabilidade, abrasão e resistência às intempéries, que é possível até aplicar em paredes, em madeira, enfim, em reboco. E aí, estou levando agora na Expo Zibra esse produto que tem uma escala maior do que as pinturas artísticas. Então, você perguntou como que surgiu a ideia. Eu acho que a ideia ela surgiu para mim, sabe? Foi um caminho muito orgânico, muito natural, que foi acontecendo de forma muito atenta, é claro, né? Eu estava muito atenta e buscando soluções. Eu acho que hoje em dia, talvez a artista que mora em mim, ela é talvez mais uma inventora de trabalhos, inventora de estética, inventora de quadros, mas uma inventora também né, de arte. Você falou muito bem, né? A questão de como surge, é o que eu sempre falo aqui no próprio podcast, né? Aconteceu comigo, eu não entrei em mineração, entrei em meteorologia dentro da universidade, depois troquei para engenharia de Minas, e eu sempre falo, eu não encontrei a mineração, ela que me encontrou, né? E no seu caso, e também você falando aqui, só lembrando, nossa, é a mesma história, mineração é uma área empolgante mesmo, né? Mas, Ana, compartilha com a gente, né? Como é que foi o processo de desenvolvimento dessas tintas minerais? Quais são, assim, tipo, os principais componentes que você escolheu? Bom, o principal componente é o pigmento, né? E aí é o pigmento que a gente tem in natura, né? São os minérios, os rejeitos e os diversos minerais, rochas que a gente tem. A base, ela vai depender muito da finalidade da aplicação. Como eu disse, na pintura artística, a gente usa tinta à base de óleo. Eu hoje gosto muito de usar o óleo de linhaça prensado a frio, porque ele interfere menos na coloração do pigmento. A gente quer que aquele pigmento, aquela cor, ela seja mais próxima do pó, né, quando a gente mistura para poder formar uma pasta artística ou uma tinta mais aquosa, a gente quer que o pigmento, a cor, ela permaneça. Então, o óleo de linhaça prensado a frio, ele tem um resultado muito bom. E para outras superfícies, aí a gente faz algumas alterações. Infelizmente, eu não posso falar exatamente qual que é a base, porque hoje eu tenho já uma parceria com uma empresa mineradora e a gente está desenvolvendo uma aplicação em larga escala. E eu tenho um contrato de sigilo para poder, não posso abrir exatamente qual que é a base. Mas, enfim, acho que o mais importante dessa conversa aqui, né, é não apenas que a gente está reutilizando um rejeito, ou seja, promovendo uma economia circular, mas a gente está criando tintas atóxicas. E essa base, tanto a de óleo de linhaça prensada a frio, que é algo que a gente pode passar no rosto, na pele, pode até comer, né, então, sem toxicidade nenhuma, como a base que a gente vai utilizar na arquitetura, ela também, em diversos projetos de engenharia, ela também é atóxica, que eu acho que é uma pauta importante, né? A gente ouve tão mal da mineração, né, dos malefícios, e de vez em quando a gente acha, talvez, eu não sei se por falta de conhecimento, no meu caso tem tantos outros produtos, né, que fazem tão mal para a natureza. Eu fico pensando quando eu tinha que limpar os meus equipamentos artísticos com toda aquela, né, todo aquele produto tóxico indo para a água, ou mesmo quando eu vejo uma pintura hoje em dia, de casas, fico pensando muito no processo de descarte,
dos rolos, das caçambas, das latas, e para onde que isso tudo está indo, né? Para onde que esses covos todos estão indo. Não, realmente, você falou bem essa questão do descarte, né? Aí fecha o que a gente falou desde o início, sustentável, né? Que se torna algo sustentável. E quais, assim, Ana, os desafios que você encontrou ao criar tintas que, ao mesmo tempo, fossem ecológicas, né? E também não fossem tóxicas? Olha, parece ter brincadeira, mas é até difícil falar em desafio, porque o que é da natureza, ela tá aí, né? Assim, eu acho que o desafio talvez é criar alguma coisa sintética. No meu caso, não tem nada sintético, é tudo natural. Então, não pode ser muito sincero, Johnny, não teve desafio. Tá na natureza, tá aí, sabe? Então, não foi um processo muito, muito, muito natural. O meu desafio na produção realmente que hoje a gente já está conseguindo contornar com parcerias com as empresas mineradoras, no processo de moagem dessas rochas, né? Porque no meu processo manual era muito difícil, mas com o equipamento correto, isso é feito de forma muito simples. Realmente o bom de uma solução de engenharia é isso, né? Simples, mas de alto impacto. Então, pode ter certeza que está sendo uma solução de engenharia mesmo, que você está fazendo engenharia focada a tinta e utilizando aí os nossos bens minerais, né? E você até já falou um pouco, mas quais benefícios a mais, né? Você pode trazer ambientais que essas tintas em relação às tintas tradicionais? E como é que você observa essa utilização? Pode impactar o setor da mineração, bem como outros setores que lidam com esse tipo de minerais. Não, sem dúvida. E acho que ir até além, sabe? Eu acho que isso pode impactar o setor de construção civil, pode ir muito além essas. Bom, o principal benefício, né? Ela não é tóxica, então a gente pode ter uma aplicação sem medo nenhum, né? A gente não precisa de máscara, não precisa de nada daquilo, né? A gente pode ter uma proximidade, ela seca rápido. E eu até hoje, depois de alguns testes em loco, a gente tem feito alguns testes em algumas casas numa área rural, ali no Cerro mesmo. Hoje, inclusive, a gente está pintando, tem uma equipe pintando nas 5 casas. E a gente está percebendo que ela é mais do que uma tinta. Ela, por ter todos esses minerais, né, envolvidos, ela tem ela pode ser comparada a um revestimento, algo mais próximo ao grafiato, porque ela torna a parede impermeável, resistente às intempéries, né, da natureza, a umidade, ela forma uma barreira muito boa, muito eficaz contra a umidade, durável, já fizemos testes de lavagem, de passar escovão, é rocha, né? É praticamente uma rocha que fica ali na parede. Então, o benefício, além do benefício ecológico, eu vejo também um benefício social, porque vamos conseguir pintar casas, muros, escolas, N ambientes livre de toxinas e com uma características muito positivas, que vão trazer saúde para as pessoas que vivem naquele ambiente, não só a saúde por não estar envolvido com uma tinta tóxica, mas saúde por ter um ambiente vedado, né, sem umidade, sem mofo, isolante térmico, né, a gente está agora passando em algumas cidades com temperaturas bem baixas e tem essa funcionalidade também do isolante térmico. Então, o benefício, eu vejo um benefício social, ecológico, e acredito que a aplicação ela vai revolucionar, não só, ela vai permitir um casamento entre o setor minerário e o setor da engenharia e, quem sabe, até mesmo governos, né, que tem essa preocupação em fornecer moradias para populações mais necessitadas. O custo, pelo que a gente já viu, ele fica abaixo de um custo de um grafiato, né, de um revestimento comercial existente, principalmente porque a gente usa o pigmento, a gente reutiliza o pigmento, né, a gente aproveita o pigmento, que é o maior custo. Então, a gente consegue baixar
o custo, sem comparado com o revestimento ou uma tinta comercial. Então, permite-se aumentar a escala e pintar, né, gente? Eu acho que, como artista plástico, eu tenho um olhar, assim, de buscar uma estética também, né? Um conforto visual para cidades, para, né, urbanístico. Então, vai ficar bonito, além de tudo. Eu acho bacana o que você falou, Ana, caso que você falou lá na frente, né, quando o minerador perguntou, você quer quantas toneladas, né? Imagina, a gente tem na mineração hoje uma grande atividade que é qual vai ser o reuso após o fechamento de uma mina, né? A gente chama um negócio chamado sequenciamento verde, a qual eu já vou tirando o meu estéreo, trabalhando com isso, né? Então, essa sua atividade pode se tornar uma dessas atividades. Para que eu vou utilizar esse minério tem dado característica, eu posso utilizar ele na confecção de tintas, que já existe, pode ser feita num determinado local, e penso ainda mais como engenheiro, né? Imagina que a mineração, quando ela sai de um local, ela tem que deixar, fazer toda a compensação, mas melhorar aquela população onde passou, capacitando, fazendo várias diversas atividades. Essa sua pode ser uma. Fechou a mineração, mas a mineração continua ativa na criação de tinta, né? Imagina, já estou isso aqui bem mais na frente. Isso aí, John. Projeto. Mas é isso mesmo. Hoje, como eu disse, né, hoje mesmo a gente está lá, tem um pessoal, uma equipe que está fazendo essa experiência, né? A gente tem um apoio de algumas pessoas lá na região do Cerro, e uma dessas pessoas que estão envolvidas e muito empenhadas no trabalho, são um exemplo dessa inclusão social também. Quando fomos, há algumas semanas atrás, pintar a primeira casa em loco, essas casas que infelizmente, né, é uma casa pequena e que moram muitas pessoas, essa casa deve morar mais de 10, uma das moradoras, uma mocinha de 21 anos, estava olhando, e eu convidei, falei, você quer vir ajudar? Quer conhecer? Ela falou, quero. E aí a gente, com o pintor profissional que estava lá, né, ele foi ensinando a ela como que seria a aplicação, ela não só aprendeu, como hoje ela está, então, empregada fazendo essas outras pinturas. E muito empenhada, a gente troca mensagem todos os dias, ela nunca teve a carteira assinada. Perguntei para ela se ela teria interesse, ela falou, meu sonho é ter carteira assinada. Então, assim, assim, ver o empenho dela, ontem mesmo, né, eu compartilhei com alguns dos meus grupos, uma foto dela jogando água, fazendo um teste de resistência mesmo dessa tinta, então ela jogou água no muro, passou o escovão e me mostrou, olha, Ana, que legal, realmente está... a fixação é maravilhosa. Então é muito satisfatório ver isso, sabe? Uma pessoa, né? Pessoas que talvez não teriam oportunidades, e a gente está gerando algumas oportunidades não só de qualidade de vida, mas de emprego, de desenvolvimento social. Então eu acho que é um ganha, realmente emocionante. Não, sem dúvidas, é um ganho muito grande, né? E você até já falou um pouquinho também, mas qual o potencial, assim, que você vê para essas tintas para serem usadas em grande escala, né? Até mesmo, como você falou, na construção civil, o que você acha que estaria faltando? Bom, hoje isso tudo, né, que eu tenho feito eu, Anelisa, estou desenvolvendo e estou sozinha, vamos dizer. Tenho né, buscado, inclusive a minha participação nesse Proibran, ela tem um pouco esse foco de poder mostrar para as empresas esse potencial dessas tintas, para que a gente possa fazer parcerias e ter projetos, né, Johnny? Assim, a gente, infelizmente, eu não posso sair pintando o Brasil, o mundo todo, às minhas custas, mas eu sei que essas empresas, você mesmo falou, né, tem algumas necessidades de compensação, tem algumas preocupações para poder deixar uma possibilidade de desenvolvimento daquela comunidade. Então, eu acho que seria um casamento, né, de a gente conseguir essa parceria para fazer pinturas em larga escala mesmo. Então, hoje, o que eu preciso hoje é eu preciso de forças, braços, para conseguir pintar e levar esse produto e empregar o maior número de pessoas. Eu sou muito pequena, tenho uma ideia muito grande, sonho maior ainda, mas eu sozinha sou pequena, acho que a gente não faz nada sozinho. Eu busco braços que tenham essa paixão também e queiram fazer uma coisa bacana.
Perfeito. Não concordo plenamente com você, né? E você falou que a sua história começou nessa tinta, né, com o seu impacto na saúde, né? Mas na saúde dos artistas que estão lhe apoiando, né? Qual o impacto, como é que você avalia esse impacto positivo na saúde dos artistas, das pessoas que estão tendo essas obras criadas, né? E como é que você vê, assim, a popularização ainda mais dessas tintas? Ô, Johnny, eu acho que hoje, talvez um dos principais problemas seja a falta de clareza ou de informação sobre o risco. Essas pessoas que estão envolvidas, não somente artistas plásticos, que tem, né, um trabalho ali, né, mas pintores de parede, muitas vezes eu acho que talvez eles não estejam cientes do malefício. O meu, no caso, eu tive a sorte de ter sido isso, foi estampado no meu rosto. Eu não tive como fugir. Mas, e as pessoas que não têm essa reação tão nítida? Né, elas estão sendo afetadas, e as pessoas que estão ali, e mesmo assim, vamos além, não somente artistas, pintores, mas todas as pessoas, né, o meio ambiente, que está todo sendo afetado pelo descarte desses produtos. Então, eu acho que talvez o que a gente não tem muito é informação. Alguns países já têm essa preocupação, sabe? O Canadá mesmo é um país que ele já não importa mais tintas com COVs, né, com esses componentes orgânicos voláteis. Algumas empresas de tinta, elas têm feito algum movimento para produzir tintas atóxicas. Mas eu acho que aqui a gente está falando de... já até me perguntaram, né? Seria o caso, então, de uma parceria com empresa de tinta, né? Eu acho que não. Eu acho, assim, pode até ser, não fecha as portas, mas eu acho que a parceria principal aí são com as mineradoras, porque eles têm o produto principal, o pigmento, o maquinário, né, para poder moer e chegar nessa pulverização. O rejeito já vem bem fininho, mas do estéreo e de outras rochas. E eles têm também a atuação local necessária para poder aplicar essas tintas, porque eu acho que eu tenho um sonho social também, sabe, Johnny? Então, assim, não sei se seria, para mim, eu acho que o parceiro que vai poder abraçar mais essa questão social, que para mim é muito importante, seriam essas empresas que também têm essa necessidade e essa preocupação. Acho que não seria simplesmente um produto comercial, arquitetônico, apesar de ser lindo, tá? Eu acho que enfeita muito. Sou artista plástico, então é claro que eu penso nisso, mas eu acho que na escala que a gente consegue atingir, a gente pode ampliar o acesso a esse produto. Não, certamente, né? Você fala, tudo que você está falando, Ana, eu estou pensando pelo lado da engenharia aqui, tá? Imagina, gente, para uma mineradora colocar só uma fase no processo dela, entendeu? Não seria, eu vou mudar toda a minha planta de beneficiamento. Estou pensando aqui, é uma fase, né? Que às vezes até pode ser que já exista. É só, não, vou fazer uma separação, já que é para ficar em escala semi-industrial, poxa, coloca uma equipe para fazer isso. Uma salinha, acredita que você já tenha isso dimensionado, imagina colocar, nossa, até pensando como na área de engenheiro, como engenheiro aqui, né, colocando isso em um processo já existente. Acho que quem estiver assistindo aqui, tiver dessa visão também, já deve estar observando aqui uma grande oportunidade e a gente fala muito sobre ESG atualmente, né, Annelise? E isso aí entra totalmente focado no ESG, né? Essa parte social, governança, meio ambiente, engloba todos os círculos aí do ESG, esse seu projeto. É isso mesmo. Também vejo exatamente isso. Esse potencial social além da sustentabilidade, essa ponta do social, eu acho que ela fecha o ciclo. Exatamente. Agora, muito interessante esse seu projeto, Ana. E como você falou, né, vocês vão estar lá na Exposibran, né, em vários momentos lá. Explica para os nossos ouvintes aqui aonde você vai estar lá, o que é que você vai fazer e aonde eles podem visitar você na feira.
Eu acho que a gente precisa de, além de falar, além de escrever nos relatórios de sustentabilidade, de governança, eu vejo muitas explicações, mas sinto a falta, como artista plástica, de traduzir isso em símbolos, em uma linguagem universal, que é a linguagem da arte, né? Acho que a arte, ela conecta com todos os grupos sociais, educacionais, eu falo que é a linguagem transversal, universal. Então, o painel que a gente está levando para o stand da Exposibran, ela simboliza todo esse discurso da sustentabilidade, da inclusão social, da atividade mineradora sendo ressignificada. Acho que é essa palavra. Então, a ideia de levar arte através, né, de estampar isso nas paredes, como a gente fez lá, como vai estar exposto no stand do IBRAM, é para poder simbolizar a boa intenção das empresas que buscam isso. Então, vai ter lá, além desse painel, a gente está levando uma equipe de artistas que vai, durante todo o evento, durante toda a feira, vão convidar as pessoas, inclusive já estão todos convidados para participar, ir lá para poder pintar pequenos quadros também, e levar isso como um símbolo para as empresas, para as casas. E a gente também tem a possibilidade de fazer esses painéis, né? Assim, a gente pensou, quem sabe a gente imagina fazer esses painéis nas empresas, fazer esses painéis nos refeitórios, como uma forma de lembrar, né? Como uma forma de significar, de traduzir, de comunicar, né, através dessa linguagem universal da arte, essa intenção. Então, é um convite mesmo para que isso fique estampado nas empresas. Que bacana, nossa, nós vamos estar lá no Exposibran também, viu, Ana? Então, tenha certeza que o podcast da mineração vai visitar você, vai criar um conteúdo lá e vou mandar a equipe lá fazer umas pinturas também, pintar o nosso tatuzinho lá, colocando aqui o nosso símbolo. Isso aí vai ser um prazer recebê-los lá, e já imaginou seu tatuzinho pintado com tintas minerais atóxicas? Inclusive vai dar a própria cor, né? Assim, a gente pode pintar, vai ser um prazer. Faço questão de recebê-los lá. Quem com certeza ia adorar pintar com isso, a minha filha, que ela adora fazer pinturas, minha sala que é cheia de pinturas que ela faz e me manda, ela ia adorar, vou fazer por ela. E olha, Johnny, eu já fiz workshops com crianças, inclusive. A tinta não oferece nenhum risco, então já participaram grávidas, crianças. Fica à vontade para levá-la também. Perfeito. Ana, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, tá? E qual mensagem, assim, você gostaria de deixar para os profissionais que estejam interessados em sustentabilidade, inovação e procurar para fazer esse serviço suas mineradoras ou até mesmo conhecer mais? Bom, eu acho que a mensagem é um convite, né, para que nos procure, a gente explica, podemos conversar, podemos propor projetos customizados para essas empresas, fazer tintas com os rejeitos, com os estéreos de cada uma dessas empresas, né? Então, estamos abertos, acho que a gente tem um projeto muito bom, mas, como eu disse, ele requer cooperação. Então, estamos abertos e disponíveis para que nos procure, para que a gente possa, então, criar um projeto customizado para cada uma dessas empresas. Perfeito. Novamente, Ana, muito obrigado. Pessoal, vocês estão assistindo esse episódio hoje, tá? Semana que temos essa meta de toda semana trazer pelo menos 2 entrevistas, mas semana que vem, a semana da Exposibran, estaremos lá com um stand, estaremos lá com nosso mesa cast, lá nossa mesa de podcast, já está a agenda completasse aqui com pessoas notáveis da mineração que vão participar com a gente lá no nosso stand. Iremos também com uma segunda equipe para ficar cobrindo a feira, como vocês já acompanham aqui, onde somos a principal mídia de cobertura de eventos aqui no LinkedIn. Teremos mais outra equipe também recepcionando vocês no nosso stand. Então, iremos aqui com nossa força máxima para receber todos vocês lá na Exposibran
Então, não teremos entrevista na próxima semana, mas na outra continuaremos, tá certo? Nos visitem lá no Nível Foyer Y93. Você também, Elisa, levando lá suas artes para que a gente apresente para os nossos ouvintes. E, novamente, Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Johnny. Nos vemos lá. Irei com certeza te visitar também no estádio. É um prazer. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse atobin.com, Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse igneabr.com.br, e a minha empresa, Minumine Innovations, acesse mininovations.com e saiba mais. Ana, lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.